Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça está de olho nos casos de alienação parental, quando um dos genitores desqualifica o outro para tentar romper os laços da criança ou do adolescente. O CNJ criou um grupo de trabalho para discutir e propor um protocolo para escuta especializada. A iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa especializada em tráfico de drogas em São Paulo e no Paraná. Ministério Público Federal pede abertura de inquérito contra o ex-piloto Nelson Piquet. O Ministério Público Federal pediu que Nelson Piquet seja investigado sobre possível incitação pública a crime e incitação à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes da República. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça decide que, sem registro, contrato de união estável com separação total de bens não produz efeitos perante terceiros. A Polícia Federal cumpriu hoje, com autorização da Justiça, mandados de prisão e busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas. Segundo o inquérito, o grupo teria transportado mais de 1 tonelada de entorpecentes ao longo de um ano. Foram mobilizados cerca de 100 policiais federais para o cumprimento de 29 mandados judiciais, 11 de prisão e 18 de busca e apreensão. A ação ocorreu em 3 cidades do Paraná e 4 do estado de São Paulo. A investigação durou um ano e, nesse período, a organização criminosa foi alvo de 3 flagrantes de tráfico de drogas. No total, foram apreendidas mais de 1 tonelada de cocaína e mais de 1 tonelada de maconha. Para o transporte da droga, eram utilizados caminhões com fundos falsos, instalados em locais diversos. A título de exemplo, em uma das apreensões, 500 quilos de cocaína foram acondicionados no teto do baú de um caminhão frigorífico, carregado com carne bovina. Segundo o inquérito, o grupo utilizava transportadoras de fachada. Os sócios das empresas eram laranjas que sabiam do esquema. Eles levavam os entorpecentes misturados a cargas reais para tentar disfarçar o transporte da droga. Na operação, a Justiça determinou ainda o sequestro de bens e bloqueio das contas bancárias dos investigados. Os envolvidos podem responder pela prática de tráfico, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem chegar a 33 anos de prisão. A terceira vara federal em Santos, São Paulo, manteve a condenação de multa ao jogador Neymar por sonegação fiscal, mas diminuiu o valor da dívida. O jogador, os pais dele e 2 empresas da família pediram para a Justiça anular a dívida referente às irregularidades nas declarações de imposto de renda dos anos de 2011 a 2013, incluindo o acordo com o Clube Barcelona. A Receita Federal alegou que Neymar teria fraudado o valor recebido pela transferência dele do Santos para o time espanhol e aplicado uma porcentagem menor sobre os negócios, diminuindo o valor do imposto a pagar. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais fixou um valor de quase 190 milhões de reais em multas e impostos devidos. Entre os argumentos, Neymar afirmou que a cobrança considerou valores recebidos por empresas como se fossem pessoa física, exigindo a dedução do imposto de renda. Ao analisar o pedido, a Justiça Federal entendeu que a conduta dos autores da ação foi livre, consciente de má-fé, com a intenção de aumentar o patrimônio. Na decisão, o juiz determinou que a Receita poderá cobrar uma multa de 150% do valor devido, como prevê a lei do imposto de renda, aplicada pela prática de sonegação, fraude e coluio. Por outro lado, o juiz mandou excluir da base de cálculo da multa os valores recebidos por direito de imagem e compensar um imposto recolhido no exterior referente aos 35 milhões de euros que Neymar recebeu em 2013 pela transferência de direitos federativos do Santos para o Barcelona. Por isso, o valor da dívida deve diminuir. Tanto Neymar quanto os pais do jogador e as empresas do atleta terão de pagar honorários advocatícios de forma proporcional.
Ainda cabe recurso contra a decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo converteu a prisão em flagrante de Israel Lisboa Júnior em prisão preventiva. O motorista foi preso em flagrante na tarde do dia 2 de novembro, depois de atropelar 17 pessoas que bloqueavam uma rodovia em Mirassol, em São Paulo. E o Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito contra o ex-piloto Nelson Piquet. O pedido tem como base declarações antidemocráticas do atleta sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o processo eleitoral brasileiro. O Ministério Público Federal pediu que Nelson Piquet seja investigado sobre possível incitação pública a crime e incitação à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes da República. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-piloto aparece em uma manifestação contra o resultado das eleições presidenciais. O pedido de abertura de inquérito ocorreu após o MPF ter recebido uma representação do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores com a agravação de Piquet. No pedido, o procurador Paulo Roberto Galvão de Carvalho diz que as declarações proferidas por Nelson Piquet em análise preliminar aparentam não se limitar a meras expressões de opinião a respeito do governo eleito, situação em que seriam constitucionalmente asseguradas, podendo constituir de forma concreta formas de incitação dirigida à população em geral, voltadas tanto à prática de violência contra o candidato eleito, assim como à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Segundo o procurador, nessa linha, há fortes elementos que autorizam a necessidade de investigação dos fatos. E a Justiça Federal em Rondônia atendeu ao pedido urgente do Ministério Público Federal e determinou que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, faça o mais rapidamente possível o sepultamento do indígena conhecido como Índio do Buraco, por viver sozinho e isolado na floresta amazônica. Ele era o último homem de seu povo. Morreu sem que descobrissem a qual etnia pertencia e qual língua falava. Para o Ministério Público Federal, a demora no sepultamento do indígena desrespeita a dignidade e a memória dos povos indígenas de Rondônia e do Brasil, e também dos servidores da FUNAI que o salvaram do extermínio e atuaram por décadas na proteção do indígena. Veja a seguir no próximo bloco, depoimento especial de crianças em casos de alienação parental. Terá um protocolo específico. Os detalhes daqui a pouquinho no próximo bloco. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para discutir e propor um protocolo para escuta especializada em depoimentos de crianças e adolescentes nas ações de família. O objetivo é identificar situações em que o menor é induzido a ir contra um dos genitores, prática chamada de alienação parental. O que criança fala tem de ser levado a sério. Muitas vezes, as declarações feitas em um momento de descontração podem denunciar maus tratos, violência física e até psicológica. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para propor protocolo para o Poder Judiciário aplicar em escuta especializada em ações de família, de depoimentos de crianças e adolescentes. O Conselho Nacional de Justiça quer que o grupo de trabalho analise principalmente formas para dar segurança aos menores para contarem se o pai ou a mãe induz a criança ou adolescente contra o outro genitor. Geralmente, isso ocorre em situações de divórcios e guarda compartilhada. Essa prática é chamada de alienação parental e pode resultar em até suspensão do poder familiar, ou seja, quando o responsável perde o direito de cuidar da criança. A criação desse protocolo atende lei sancionada este ano, que estabelece procedimentos para identificar e julgar situações de alienação parental. O grupo de trabalho tem a participação de juízes, profissionais que trabalham na coleta de depoimentos, psicólogos e especialistas em comportamento infanto-juvenil.
Esta psicóloga explica que a elaboração de um protocolo para a coleta de depoimentos de menores é muito importante, porque pode ser uma situação muito complicada para a criança, que pode, inclusive, adoecer. A criança, ela pode desencadear angústia, medo excessivo, podendo gerar até um transtorno, irritabilidade, oscilação de humor. Ela pode ter queda no desenvolvimento escolar, apresentar dificuldades de aprendizagem e até mesmo pode desencadear uma depressão. Bom, agora para a gente repercutir mais esse assunto, eu converso ao vivo de forma remota com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Antônio Daltoé. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. À disposição. Desembargador, conta para a gente como é que vem sendo a realização desse trabalho de vocês. Vocês ainda estão na fase de criação do grupo, né? E a criação desse grupo de trabalho atende justamente ao que diz a lei sancionada recentemente. Mas eu queria que o senhor ressaltasse também que o Poder Judiciário já vem montando uma estrutura para minimizar os impactos, né, do depoimento, do dano dessa criança, desse menor, desse adolescente, quando é ouvido no âmbito do Poder Judiciário, né? Exatamente, Rafaela. Nós já há mais de 20 anos escutamos crianças e adolescentes no sistema de justiça de uma forma diferente. E isso vem por conta da Convenção dos Direitos da Criança, que é de 1989, que diz que toda criança tem o direito de ser ouvida em juízo conforme a sua idade, conforme as suas possibilidades. Mas essa prática do Poder Judiciário, ela vem sendo realizada basicamente nos processos criminais, naquele que crianças e adolescentes são vítimas de violência, principalmente violência sexual. Nós não temos uma expertise nos processos de família, principalmente nessas questões onde os pais litigam entre eles. E por isso, com a edição da Lei 400/340 deste ano, que tornou obrigatória a escuta em juízo da criança e do adolescente, nós estamos constituindo um grupo, o CNJ, já vimos discutindo isso há mais tempo, com os especialistas na matéria, de forma que cada juiz possa ter uma orientação de como fazer essa escuta. Não é que cada um faça do seu jeito, porque isso nós não aprendemos nos concursos, nas faculdades. Estamos aprendendo e que façamos da melhor forma possível. Acaba que essa troca, então, é importantíssima, né, para criar uma resolução ou uma norma para que todos os tribunais sigam a mesma orientação e, como o senhor bem pontuou, né, vocês são magistrados, então esse apoio com o psicólogo, com uma equipe multidisciplinar é fundamental, né? Exatamente, como eu falei, no crime, hoje nós já temos uma expertise, mas o crime a gente viu o que se passou, de que forma se passou, quantas vezes se passou. Na questão dos processos de família, nós temos que ter uma visão em perspectiva, não aquilo que se passou somente, mas uma visão dali para frente, de qual seria a melhor decisão a ser tomada. E isso, nós não temos essa experiência, e em termos de mundo também é uma coisa muito recente, Rafaela, pode ter certeza. Nós estamos desenvolvendo junto com outros países para que o trabalho do Poder Judiciário seja o melhor possível nessa área. Desembargador, qual é a expectativa de criação do grupo, de começar a atuar mesmo? Para 2023 ou finalzinho do ano, já estão traçando alguma data? O grupo já está formado. Acredito que nós iremos começar o trabalho ainda esse ano, e na portaria que a ministra Rosa Weber editou, ela deu prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. A coordenação é do ministro do STJ, Paulo Sanseverino, e acredito que já em 6 meses nós já vamos ter um trabalho bem avançado. Vamos torcer para isso, mas o pessoal que está compondo o grupo já tem bastante experiência nessa área. Maravilha. Para a gente finalizar aqui, desembargador, o senhor falou que esse tema é relativamente novo, né? Alienação parental. Mas como é que, na sua avaliação, o judiciário vem tratando esses casos? Já temos legislação robusta no sentido de proteger esse menor, essa família, que acaba que o menor é o bem maior, né? Que ele é a parte mais atingida ali. É um tema polêmico, Rafaela.
A alienação parental tem profissionais da psicologia, do serviço social, que não aceitam esse tipo de prática acadêmica. Mas ela está na lei, nós temos que cumprir, e a escuta é obrigatória, e para isso nós estamos estudando para realizar da melhor forma possível. Porque às vezes acaba sendo uma revitimização, né, desembargador? Dispor, colocar essa criança ali em contato, sendo ouvida, né? É um tema de fato muito complexo e que certamente os senhores terão muito trabalho pela frente aí no âmbito da comissão. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor, boa tarde, viu? Acho que tem um delay aqui na nossa comunicação. Não sei se o desembargador escutou o finalzinho, a minha despedida. Tchau, tchau. Um abraço para o senhor, boa tarde, até a próxima. Veja a seguir no próximo bloco, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que contrato de união estável com separação total de bens não produz efeitos perante terceiros. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. Uma empresa agrícola foi condenada a pagar horas extras a um empregado que passava a semana em alojamento. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a 7ª turma do TST, o local de trabalho era em zona rural de difícil acesso e sem transporte público. Os ministros entenderam que a parcela de horas extras era devida ao empregado, mesmo que ele fizesse o trajeto apenas uma vez por semana. O caso envolve um monitor de manutenção e a empresa agrícola TS Brasil em Diamantino, em Mato Grosso. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que levava 2 horas no ônibus da empresa até chegar ao trabalho. Alegou também que nos dias de trabalho permanecia em alojamento e só retornava para casa no fim de semana em uma viagem de 3 horas. A ATS Brasil reconheceu que o empregado usava o transporte fornecido por ela nos dias de folga, mas afirmou que a reforma trabalhista extinguiu o direito às horas de deslocamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, entendeu que o trabalhador não tinha direito à parcela, porque o trajeto era feito apenas uma vez por semana. Já no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do recurso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, observou que o contrato de trabalho teve vigência antes da reforma trabalhista. Na época, a CLT garantia o direito às horas de trajeto com base em 2 requisitos: fornecimento de condução pelo empregador e, alternativamente, local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público, como observado no caso. Com isso, os ministros na 7ª turma seguiram o voto do relator e, por unanimidade, condenaram a empresa TS Brasil a pagar como horas extras o tempo de deslocamento de ida e volta ao monitor. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contrato de união estável com separação total de bens sem registro não produz efeitos perante terceiros. A gente namorava desde dezembro de 2014 e aí em abril de 2017 a gente resolveu mudar, né? E aí depois de 2 meses já morando juntos, fizemos a união estável. Eu acredito que é importante, principalmente pensando na questão dos direitos, porque a caso de qualquer coisa que viesse a acontecer no futuro, a gente estaria melhor prestigiado pela lei. Foi uma visão muito de legalidade. Ao registrar a união estável em cartório, o André e a ex-companheira decidiram pela separação total de bens. Eu acredito que não existam separações fáceis, mas ter a legalidade junto, né, ter lá o cartório registrado, eu acho que ajudou até no processo de finalizar o relacionamento. E essa preocupação do André de registrar tudo em cartório é essencial para assegurar algumas garantias individuais. Um caso de união estável que não estava registrada chegou ao Superior Tribunal de Justiça e a 3ª turma entendeu que o contrato particular de união estável com separação total de bens
não impede a penhora de patrimônio de um dos conviventes para o pagamento de dívida do outro, porque tem efeito somente entre as partes. De acordo com os ministros, a união estável não possui efeitos perante terceiros quando não há registro público. No caso analisado, uma mulher contestou a penhora de móveis e eletrodomésticos que seriam apenas dela para o pagamento de uma dívida de seu companheiro. Ela alegou que antes de comprar os itens, havia firmado o contrato de união estável com separação total de bens com o devedor. De acordo com o processo, esse contrato foi celebrado 4 anos antes do deferimento da penhora, mas o registro público só foi realizado 1 mês antes da efetivação da constrição. Para a relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, o que estava em discussão não era exatamente a irretroatividade dos efeitos do registro da separação total de bens pactuada entre os conviventes, mas a abrangência dos efeitos produzidos pelo contrato particular e por seu posterior registro. A ministra destacou que o requerimento e o deferimento da penhora ocorreram antes do registro do contrato que previu a separação total de bens, indicando que foi uma tentativa de excluir os bens supostamente exclusivos da companheira da constrição que seria realizada. Ao negar provimento ao recurso especial, a terceira turma concluiu por unanimidade que o fato de a penhora ter sido efetivada só depois do registro público da união estável é irrelevante, porque quando a medida foi deferida, o contrato particular celebrado entre a recorrente e o devedor era de ciência exclusiva dos dois, não projetando efeitos externos. A Justiça Federal no Distrito Federal promove hoje à tarde uma palestra virtual sobre justiça inclusiva, com foco no tratamento de conflitos previdenciários com dependentes químicos. As informações com o repórter Renato Rosa. Estão convidados magistrados, servidores, conciliadores, procuradores, advogados e demais pessoas interessadas na resolução consensual de conflitos. O projeto Conciliação em Debate, Técnicas, Avanços e Inovações vai abordar o tema Justiça Inclusiva, ampliando o modelo para tratar os conflitos previdenciários que envolvem segurados dependentes químicos. A ideia é que seja garantido a eles o benefício do auxílio-doença durante o processo de interrupção do consumo das drogas, incluindo o período em que irá receber o tratamento adequado para vencer a dependência. O problema é que muitas vezes o INSS nega o auxílio e o segurado precisa acionar a Justiça. O encontro será promovido pela Justiça Federal no Distrito Federal hoje às 16h. A palestrante é a juíza federal Catarina Volcar, coordenadora dos programas de conciliação e mediação da Justiça Federal da 4ª Região. A mediadora é a juíza federal Rosemeire Gonçalves, coordenadora do Centro de Inteligência e do Centro de Conciliação da Seção Judiciária do DF. A transmissão será às 16h pelo canal do TRF1 no YouTube. E agora, olha só que iniciativa bacana realizada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso. Jovens em conflito com a lei participam de oficina e aprendem a fazer hambúrguer, uma atividade que contribui para a reinserção deles na sociedade. O chefe. Os participantes. Os jurados. Eles estavam até se sentindo parte de um desses realities de gastronomia, aprendendo a fazer e montar um lanche com hambúrguer gourmet. Meninos internos do Pomerim participando do 2º ciclo de oficinas socioeducativas do GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo do Poder Judiciário de Mato Grosso. Atentos a tudo que o oficineiro Tiago Peruzzi ensinava, do preparo do hambúrguer à montagem dos lanches. E no final, claro, a prova dos jurados. Um hambúrguer daqui que eles fizeram, eles se prepararam, eles se dedicaram para fazer, não senti diferença de um hambúrguer lá fora. Teve bastante harmonização nos temperos, né? Na estrutura, eu achei que foi bem harmonioso. E eles realmente fizeram aquilo que foi proposto ao projeto, então estão de parabéns, nota 10. Esta matéria é em formato descontraído, mas a oficina aqui é coisa séria. Esses meninos,
os internos do socioeducativo aproveitaram a oportunidade de receber conhecimentos que podem ajudá-los a mudar de vida. Aprendi o que? A temperar, né? Fazer um hambúrguer caseiro, a montar tanto como se fosse um baguncinho, um hambúrguer. Assim, para nós aqui, né? Tudo isso aí foi uma boa oportunidade. Sair para fora a gente pode até ter uma oportunidade de arrumar um emprego, né? Diante a isso que a gente conseguiu ter hoje aqui dentro. Gostei mesmo, sair lá fora, lá se tiver um emprego, eu vou abraçar, fazer um curso, aprender mais, né? Quem atua no sistema e quer promover a ressocialização dessa moçada destaca a importância desse projeto piloto para a efetiva recuperação desses e de outros meninos. Inseri-los no mercado de trabalho, inclusive isso, né? Principalmente no mercado de eventos que está em constante expansão aqui no estado de Mato Grosso, né? Abriu até o apetite, então vamos lá almoçar? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.